7 de fevereiro de 2014. Em noite de vitória no Campeonato Paulista, o assunto Alexandre Pato domina o estádio do Morumbi. Na estreia de Leandro Damião, Santos bate Linense e segue invicto no Paulistão. Em entrevista coletiva, Sindicato dos Atletas descarta a greve nesta rodada do Campeonato Paulista. Palmeiras poupa jogadores para confronto com o Audax. Gilson Kleina confirma retorno de Valdívia. E ainda, os preparativos para o primeiro Fla-Flu de 2014. E Ronaldinho Gaúcho explica a foto polêmica das férias. O Gazeta Esportiva está no ar. Olá, muito boa noite para você nessa sexta-feira. Com gols do zagueiro artilheiro Antônio Carlos e de Luiz Fabiano, São Paulo ganhou do Paulista e se manteve na liderança do Grupo A do Paulistão. Mas o destaque do jogo esteve fora de campo. Envolvido na transferência com Jadson para o Corinthians, o atacante Alexandre Pato, que ainda nem assinou o contrato com o tricolor, dividiu opiniões entre os torcedores que compareceram ao Morumbi. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. A torcida analisou com um misto de otimismo e desconfiança a chegada de Alexandre Pato ao Morumbi. Eu achei uma boa, porque o Pato veio para reforçar o ataque, precisava de atacante, é o que falta no elenco. E o Jadson estava encostado no banco aí, então o Pato foi uma boa. O São Paulo saiu ganhando por causa do salário também, que o Corinthians ia bancar metade, então foi uma boa para o São Paulo. Acho que foi uma boa para o São Paulo. Foi uma troca legal, porque o Jadson não tem mais espaço com o Ganso ali, e Ganso e Jadson não dá para jogar, né? Então acho que o São Paulo fez um bom negócio e o Corinthians vai pagar metade do salário dele, né? E eu tenho certeza absoluta que o Alexandre Pato ele vai arrebentar no São Paulo. Realmente foi muito ruim, né, cara? Você não gostou? Por quê? Um pouco. Pra começar, o Pato é um pouco pipoqueiro, né? E eu tô achando, nas últimas atuações dele. Ano passado ele tirou o Rogério ali no Paulista e... Você acha que aquele episódio pode até prejudicar a relação deles? Acho que pode, né? O Muricy vai ter que fazer milagre ali pro Pato jogar no São Paulo, hein? Mas vamos ver, né? Agora o Jadson também não tava fazendo nada aqui. Vamos ver. Mas eu não acredito muito, não. A diretoria jurídica explicou e esclareceu alguns pontos do contrato. Entre eles, o de uma multa, caso o tricolor coloque o atacante em campo contra o Corinthians em 2014. Quando os jogadores são emprestados, você tem essa possibilidade, né, de colocar uma restrição. Na verdade, não é uma impossibilidade. O que a gente, correto dizer que sempre, todo caso em que o jogador é emprestado para outro clube, é uma possibilidade de você pagar uma multa para usar esse jogador. Normalmente não se usa o jogador, mas há casos que você usa pagando essa multa. Dependendo das circunstâncias, aí vai ser uma decisão esportiva, mas do ponto de vista jurídico tem a possibilidade e é uma multa pagável. Mas você considera R$1 milhão pagável? Em qualquer circunstância? Final de campeonato? Se for numa final de campeonato, no final da Libertadores, Corinthians e São Paulo, eu acho que dava para pagar até mais, né? E o discurso do elenco: receber o reforço de braços abertos. Nosso grupo é muito bom e ele é um excelente jogador. Tenho certeza que é uma excelente pessoa, então tem tudo para dar certo. Em campo, o adversário paulista começou atrevido. Pouco depois, o zagueiro artilheiro Antônio Carlos aproveitou o cruzamento da direita e abriu o placar. São Paulo 1-0. Na segunda etapa, Luiz Fabiano fez o dele, 2-0. Aí entrou em cena uma das torcidas organizadas do clube, protestando contra a vinda de Alexandre Pato. As pessoas têm que entender que a gente está tentando qualificar o São Paulo, né? E esse é um jogador diferenciado, né? Claro que vem do rival, mas isso aí é do futebol, pô. Ele é jogador de futebol, né? Então a gente tem que... As pessoas têm que entender que a gente está fazendo o melhor para o São Paulo, né? Então a gente espera que eles ajudem e vão ajudar.
Em Muricy Ramalho, pouco falou sobre a vitória de 2-0 em cima do Paulista. O assunto na entrevista coletiva continuou sendo Alexandre Pato. Para surpresa para todo mundo, né? Porque a gente estava procurando um segundo atacante ou um atacante, né? Mas a gente não esperava, não. Foi realmente uma surpresa para todos nós. O Rogério tem alguma coisa contra o Pato? Você vai conversar com o Rogério em relação a isso ou nem é assunto para ser levado? Não converso com nada com o Rogério. Converso com o Rogério as coisas do nosso dia a dia, né? E esse tipo de coisa. Não vi ele conversar nada, não vi ele dar opinião de nada. É que as pessoas adivinham, né? Não sei, tem muito adivinho aí nas coisas, né? Então, eu não tenho essa sensibilidade que vocês têm. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A situação do Pato, ela é delicada. No Corinthians não deu certo. Invadiu o torcedor querendo, no centro de treinamento, querendo a cabeça do Pato, ameaçando de morte. E aí há um acordo, um acerto, uma negociação com o São Paulo e aí parte, na verdade não pode considerar a torcida do São Paulo, mas uma parte da torcida reclamando da contratação. 200 torcedores. Pois é. Tinham 7 mil no estádio, 200. Mas foi quem se manifestou. Os outros não se manifestaram. Não dá para você mensurar se os outros 7 mil estão concordando com os 200 ou não. Mas uma parte discorda já da transação. Quer dizer, o Pato muito provavelmente deve estar pensando agora, ele que ainda não assinou o contrato. Será que vale realmente a pena? Será que é a melhor alternativa? Uma hora dessa você tem que parar para pensar mesmo. E ele é a parte interessada. Ele vai sair de um furacão para mergulhar no olho de outro furacão. Mas o negócio, eu mantenho a mesma posição. Eu acho que ele é muito mais vantajoso para o São Paulo do que necessariamente para o Corinthians, Flávio Prado. Boa noite. Boa noite. Eu já entendo que esse tipo de gente que se manifestou aí, se é que você pode chamar de gente, é muito fácil de mudar de opinião. É só acertar uma grana com eles não significam nada, é banda uniformizada, é cara de esquema, não significa nada. O que eles falaram tem algum outro interesse por trás, a opinião deles não serve para nada, não significa nada, é a escória da escória. Então... Mas que faz um estrago, faz, né? Porque 100 invadiram lá o CT, só 100, Flávio. Não, só para você entender. Porque o Brasil é uma terra sem polícia, né? Sem autoridade. E aí, por causa daquela invasão, o Pato está saindo por causa disso. Porque a diretoria do Corinthians foi fraca mas isso não e quer dizer que ele signifique alguma coisa. Claro. Senão você vai dizer, a Paulista, ela não pode ninguém andar porque está cheio de bandido. Quer dizer, não dá. A Paulista continua sendo mais forte e mais importante. Então, esse tipo de gente não significa nada. Eu acho que foi um negócio maravilhoso para o São Paulo, maravilhoso para o Corinthians, maravilhoso para o Pato, maravilhoso para o Jadson, e vai dar tudo certo. E esse tipo de coisa, isso nem significa, sinceramente, eu nem citaria isso, sabe? Isso é um lixo do lixo que, com qualquer grana... Pode ser que não tenham recebido esse mês ainda, então eles, né? Ou recebeu de algum outro lado que não tem... Não dá para se considerar, não é coisa séria. Então, bola para frente. Flávio, a enquete que está no ar no site gazetesportiva.net tem a seguinte pergunta. Você acha que o Alexandre Pato agora reencontrará o bom futebol no São Paulo, sim ou não? Sim, acho que sim, acredito, gosto muito do futebol dele. Começou muito bem no Corinthians e depois, por uma série de situações, ele vai ter uma chance legal num clube importante. Eu acho que ele vai se recuperar, sim. 63 partidas, acho que foram 17 gols que o Pato fez. Mas ele foi vice-artilheiro do Corinthians no ano passado. O Corinthians não fez gol, o time inteiro caiu de produção. Eu, sinceramente, eu continuo acreditando no sucesso do Pato. Acho até que se ele permanecesse no Corinthians, ele ia brilhar também no Corinthians. Teve que sair de maneira prematura por causa do descontentamento de parte da torcida. Mas se ele não brilhou no Corinthians, tem tudo para brilhar no São Paulo. E do próprio Mano Menezes também, que não é muito fã dele. O Mano gosta do Jadson. Mas o Mano convocou para a seleção. Convocou para a seleção. Mas só punha no segundo tempo. Eu acho que não. Eu acho que tem a ver mesmo com a pressão da torcida. O Corinthians não teve força para dar respaldo e preservar os seus astros. Essa é a realidade. A torcida do São Paulo não vai fazer pressão. Bom, resultado dessa enquete no final do programa de hoje. E na estreia de Leandro Damião com a camisa do Santos, quem brilhou foi o garoto Stefano Yuri, de 19 aninhos de idade. Artilheiro da equipe que conquistou o bicampeonato da Copa São Paulo, o garoto entrou em campo no segundo tempo e precisou de apenas 4 minutinhos para marcar um gol e garantir a vitória do Peixe diante do Linense. Em Lins, o Santos visitou o Linense na estreia de Leandro Damião, mas o atacante não conseguiu balançar as redes.
Aos 14 do segundo tempo, Cícero deu um lindo passe para Thiago Ribeiro, que tirou do goleiro e só teve o trabalho de empurrar para o gol. 1-0 Peixe. Os donos da casa chegaram ao empate 2 minutinhos mais tarde. Confusão dentro da área até a bola sobrar para Rodrigo Tchuí deixar tudo igual, 1-1. O gol da vitória do Peixe veio já no finalzinho após Thiago Ribeiro roubar a bola e fazer um belo lançamento para Stefano Yuri desempatar. E ficou nisso, Linense 1, Santos 2. Foi um garoto que decidiu não, foi a mentalidade da equipe do Santos. Eu acho que essa foi a vitória mais importante que nós tivemos até agora. É claro que vencer um clássico, é claro que ganhar de 5 2 vezes seguidas tem valor. Tem valor motivacional, tem uma série de coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas nas condições que esse jogo foi jogado hoje, de temperatura, de gramado, de iluminação e a postura do adversário, eu acho que a mentalização tática da equipe do Santos hoje acabou nos dando essa vitória. Embora não tenha sido por uma margem grande de gols, mas foi uma vitória vencida palmo a palmo, com a equipe fazendo em cada momento do jogo aquilo que tinha que fazer, explorando aquilo que a gente sabia que podia explorar do adversário e aquilo que nós tínhamos de virtude. E procurando bloquear, acima de tudo, o que o adversário vinha fazendo e muito bem. Então, por isso eu acho que hoje foi a melhor vitória que o Santos teve até agora no campeonato. Osvaldo, o Damião saiu de campo satisfeito com o tempo que esteve em campo na sua estreia. Queria a sua opinião, se você também ficou satisfeito com a apresentação do Camisa 9. Muito, muito. Se movimentou bem, jogou 80 minutos, participando integralmente do jogo. Eu digo integralmente de todas as ações que ele precisava. Fez um gol que por um pezinho não o consagrava nessa estreia. Então, eu acho que depois de tanto tempo sem jogar e toda essa expectativa que ele viveu, e estrear hoje com uma equipe nova, enfim, tudo que ele passou, acho que foi uma estreia maravilhosa. Pena que, pelo calendário esculhambado do Brasil, o Santos contrata um jogador assim e põe para estrear em Lins pelo Campeonato Paulista, numa noite de quinta-feira. Não dá, né? Em outros tempos você faria uma festa bonita, apresentaria o jogador para a torcida, não é legal, né? Joga o jogador lá 500 quilômetros da Vila Belmiro, num gramado complicado, com iluminação deficiente, e um jogo que não vale nada. O Santos já está classificado. É uma lástima. Se a gente lembrar que o Ronaldo estreou em Itumbiara, você fica, né? Mas, enfim, isso à parte, o Santos está muito bem, o Santos está muito bem orientado. Eu gosto demais do Oswaldo Oliveira, um cara que entende de futebol, um cara que se coloca muito bem, que tem sido mais firme, que eu gosto muito. Ele eu via muito ele que ele entende de futebol. Então, você tem que chegar e pegar legal. Eu gosto. Estou gostando muito do trabalho do Oswaldo, sempre fui fã do trabalho dele. E é um cara que cada dia evolui mais em termos de futebol, é um estudioso e se adaptou rapidinho aos times do Santos. Eu acho que o Santos está bem servido com o Gabigol, mas é claro que a chegada do Damião acrescente, você precisa ter um elenco bom. Um elenco grande é o caso do Santos, está se assentando. Acabou de contratar o Lucas Lima, né? Que era do Sport, já estava por lá, agora fechou o contrato, vai dando uma força para o elenco. Vai dando corpo, né? Claro. O Oswaldo, ele ganhou personalidade nos últimos tempos, fruto da experiência, né, Flávio? Ele, quando foi lançado pelo Corinthians em 99, ele era auxiliar do Luxemburgo e tal. E de repente conseguiu, não resistiu no primeiro momento, durou só menos de um mês à frente do Corinthians, depois teve nova oportunidade, continua na comissão técnica e levou o time a ser campeão brasileiro, campeão do mundo, e desde então ele tem solidificado essa carreira vitoriosa. Acho que está fazendo já um bom trabalho no Santos, mas tem tudo para realmente levar o Santos ao topo. O detalhe curioso, curioso não, chato, né? Porque é começo de temporada e você tem jogo, quarta, domingo, daqui a pouquinho a gente vai ter notícia de jogador estourado já nos primeiros jogos do Paulistão. O Santos teve 2 outro dia, no jogo contra o Corinthians, o Mena e mais 2 jogadores saíram contundidos, com condição muscular. Mais 2 partidas completaram a 6ª rodada do Paulistão. O Penapolense venceu o São Bernardo por 1-0 em Penápolis. No outro jogo, a festa foi do Mojimirim, que venceu o Osasco Audax por 3-1. Veja os gols.
Bom, o time do Audax não foi bem contra o Mojimirim fora de casa. Serginho precisou de 17 minutos para fazer 2 gols e deixar o Sapão em vantagem. No segundo tempo, Velica até que tentou começar uma reação para o Audax. Mas Everton Senna, no último minuto, liquidou a fatura para o time da casa. 3-1 Mogi e fim de papo. Domingo tem Palmeiras e Audax. Bom resultado em tese para o Palmeiras. O Audax perdeu, mas domingo a gente fala desse jogo. E depois da invasão da torcida corintiana no CT Joaquim Grava no último final de semana, o presidente do Sindicato de Atletas Profissionais do Estado de São Paulo, Rinaldo Martorelli, convocou a imprensa nesta tarde para uma entrevista coletiva. Confira na reportagem de Adriano Dolfi. A invasão do CT Joaquim Grava promete, veja bem, promete não ficar impune. A questão envolve agora diversos órgãos do Estado, como o Ministério Público, delegacias especializadas e até mesmo o secretário de Segurança. Primeiro fizemos um pedido de abertura de inquérito policial lá no DECRAD com a doutora Margarete Barreto. Fizemos uma gestão também no Ministério Público Estadual, porque é importante essa participação dos entes que compõem todo o quadro, né, que podem nos dar a garantia nessa questão. Fizemos uma gestão mais importante ainda com a Secretaria de Segurança Pública. Então hoje nós temos o contato direto com o comando da Polícia Civil, contato direto com o comando da Polícia Militar, para que, e isso é importante que se divulgue, para que se os agressores tentarem novamente uma ação, eles não vão passar impunes. Ao lado de membros da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, o presidente do Sindicato dos Atletas convocou uma entrevista coletiva para falar da possibilidade de greve dos atletas na próxima rodada do Campeonato Paulista. Ficou decidido que na próxima rodada do Campeonato Paulista não irá acontecer paralisação. Mas Martorelli ressaltou o estado de greve dos jogadores, que aguardam que uma série de reivindicações seja atendida pelo sindicato patronal. A categoria, liderada pelo sindicato, pela experiência política, pela experiência jurídica, ao final de tudo, com um avanço tão significativo em tão pouco tempo, resolveu suspender a paralisação. Porém, resolveu manter o estado de greve. Nós temos outras questões que devem ser fechadas. Como nós somos coerentes com as atitudes, nós tivemos pouco tempo para isso. Nós temos mais aí 1 a 2 semanas para fechar algumas outras coisas que são importantes nessa relação. O jogador Paulo André, líder do Bom Senso Futebol Clube, não compareceu à coletiva. O clima não é de desmobilização, mas sim apreensão. Nos foi retratado que quando há uma apreensão de um membro de torcida organizada, e aqui a gente tem que deixar claro que nem todo torcedor organizado é vândalo, né? Vamos deixar claro isso. Mas quando há uma apreensão de um desses membros, né, que aprontou alguma arruaça, chove telefonemas para que esse membro seja liberado. E não chove só por parte de clube, por parte de políticos, por parte de desembargadores, ou seja, há um interesse nesse contingente. E esse é um fato que a gente tem que atacar, né? Não dá mais para que haja essa alimentação. Ou os clubes definitivamente rompem o laço ou assumem essas torcidas como um órgão seu e sejam responsáveis por eles. Então, nós também estamos trabalhando nesse caminho. Não dá simplesmente para o clube uma hora falar, eu não tenho nada a ver com a torcida, e no outro momento falar assim, está aqui ingresso, vou alugar ônibus para vocês participarem. Não dá para ter essa posição dúbia, né? Mais do que isso que o Martorelli disse, o doutor Roberto Senise propôs em outubro um ajuste de conduta dos clubes, onde eles assinariam um compromisso de parar com subsídios a esses bandos uniformizados. Nenhum dos grandes assinou. Paulo Nobre estava com tendência a assinar, acabou sendo dissuadido pelo Gobi, pelo Juvenal e pelo Odílio. Então, eles são cúmplices dessas quadrilhas. Sem dúvida são. E não de graça. O medo ou o interesse. O medo ou o interesse. Os políticos não têm vergonha na cara mesmo. Vocês todos sabem quem são os políticos que dão resguardo para esse tipo de gente. Desembargadores. Então, você fica imaginando o seguinte, é uma quadrilha.
É uma quadrilha. Então, aí você já começa a entender por que o jogador não pode fazer nada, por que o cara tem que ficar, sabe, aqui atrás. É um negócio complicado. Você não sabe exatamente se um dos membros dessa quadrilha está do seu lado. É complicado isso. É muito grave, é muito sério. O futebol brasileiro está tomado por quadrilhas que estão infiltradas nos clubes, na justiça, na política. E ninguém é leão, né? Agora, que são quadrilhas organizadas, são. E você que eventualmente faz parte de uma dessas torcidas e é do bem, você está também fomentando esse tipo de coisa. Cada um sabe da sua vida. O Martorelli foi muito claro, né? Políticos, dirigentes de clubes, desembargadores apelando pela soltura de bandidos. Do vândalo. Eu já tive depoimento de jogador, Flavinho Off, obviamente, alegando que muitas vezes membros de torcidas organizadas viajam no mesmo avião usando a bolsa, o uniforme utilizado pelos jogadores profissionais. E ganhando para ir, inclusive. E muitas vezes eles são intimidados no próprio voo. Viajou, foi jogar no interior do Brasil, qualquer lugar, sei lá, Piraporinha do Norte. Aí na volta perdeu, tá lá o torcedor intimidando, ameaçando. Então isso mostra sim o vínculo dos dirigentes com torcedores organizados. A opção pela greve também, acho que a própria postura do Corinthians, negociando os jogadores que estavam sendo caçados pela torcida organizada. O Douglas foi embora, o Pato está indo embora, o Emerson quase foi negociado. Isso também acho que esfriou o movimento, porque esses jogadores estão saindo, então não teremos problemas mais com esses torcedores, porque parte desse problema já foi resolvido. E também há divergências no bom senso, Flávio, em relação à realização da greve neste contexto. Na verdade, o bom senso não tem nada com essa história. O bom preferiu senso... se abster justamente não é isso, por causa o problema do bom senso é calendário. Eles estão discutindo calendário e condição de trabalho do jogador. Se eles se meterem nesse tipo de situação, eles vão fugir do foco que só interessa para quem quer que as coisas... Isso estava gerando divergência entre os líderes. Não existe o bom senso. Eu mantive contato com vários do bom senso nessa semana, essa semana, e disseram, olha, a gente apoia plenamente a greve do sindicato, mas é uma greve do sindicato. O bom senso, ele tem um foco. É o melhor calendário, é a condição de trabalho para o jogador. Só, se ele começar a abrir, fica complicado. Aí já é questão de polícia, questão de sindicato, e o Martorelli fez a parte dele. Mas cá entre nós, você sabe que o nosso povo, de um modo geral, é extremamente ignorante e retrógrado. Não tem condição educacional, não sabe o que está rolando. Isso de um modo geral. Imagine entre os jogadores de futebol, que infelizmente não tem tempo de ir numa escola, eles começam cedo a fazer esse tipo de jogo, de jogar futebol e tal, e o cara não se acultura. 98% dos jogadores do Brasil não tem a menor ideia que o bom senso está brigando por eles. E 98% dos jogadores não sabem nem por que estava acontecendo essa greve, ou a eventual greve. É difícil, né? Como é que você vai representar uma classe com pessoas assim? Bom, e falando em condições de trabalho, em sindicato, uma notícia triste envolvendo a Arena Manaus. Morreu o senhor Antônio José Pinto, 55 anos, trabalhava num terreno ao lado da Arena Manaus, quando um guindaste, no desmonte de um guindaste, uma peça de metal caiu na cabeça dele e ele faleceu. É a 7ª morte relacionada às obras da Copa do Mundo. Curiosamente, a 4ª em Manaus. Houve uma em março de 2013, houve uma em março de 2013, 2 em dezembro de 2013 e agora essa do senhor Antônio José Pinto, de 55 anos. Portanto, a Copa do Mundo vitimando operários. Frise-se que é o seguinte, a construção civil, ela tem muitas vítimas mesmo. Então, essa ligação com a Copa é porque são obras grandes que estão fazendo aqui. Eu sou contra a Copa, acho que os estádios são elefantes brancos, esse de Manaus, então nem se fala, uma roubalheira desgraçada, mas a morte, infelizmente, na construção civil, ela é mais ou menos trivial, uma pena. Mas lá em Manaus está sem condições, tem um monte de irregularidades, né? O Ministério Público agora que está começando a verificar. Vôlei, pelo Sul-Americano Feminino, as brasileiras venceram e estão nas semifinais. Veja com Matheus Ormeni. O ginásio José Liberati parecia mais um caldeirão, não só pelo calor da torcida, mas também pela alta temperatura. Que calorão!
Tá muito quente, a gente já entra suando na quadra, então assim, o aquecimento está sendo até mais curto um pouquinho, a gente está fazendo muita correria. Tem que beber bastante água, senão acaba desidratando, mas eu gosto desse calor. Em quadra, as equipes do SESI e Molico Osasco seguem firme na disputa pelo título que dá direito a uma vaga no Mundial de Clubes. Tanto o SESI quanto o Molico Osasco entraram em quadra podendo eliminar suas respectivas adversárias e garantir vaga na semifinal do torneio. E a missão foi cumprida. O líder do Grupo A, Molico Osasco, encarou as paraguaias do Universidade Metropolitana Asunción e, assim como na estreia do campeonato, venceu com tranquilidade, 3-0 e vaga na semi. Depois, foi a vez das meninas do SESI, líderes do Grupo B, entrarem em quadra. O adversário era o ADO do Chile, que até surpreendeu com algumas boas jogadas, mas não impediu mais uma vitória verde e amarela, ou melhor, vermelha e branca, também por 3-0. As semifinais serão definidas nesta sexta-feira, mas as brasileiras já começam a pensar nas possíveis adversárias. As donas da casa devem enfrentar as peruanas do Clube Nacional Peru. A gente sabe que é um time novo, é sub-23 o time delas, mas é um time que dá trabalho, é um time ajeitadinho, é um dos melhores que está aqui depois da gente do SESI, então acho que a gente tem que dar o respeito a elas, sabe que é um time montado e não pode entrar de corpo mole de jeito nenhum, senão o bicho pega. Já o SESI deve ter pela frente um clássico entre Brasil e Argentina daqueles. Isso porque o provável duelo será contra a equipe do Boca Juniors, o que faz o confronto ter um gostinho especial. A gente sabe que é um time chato, né? Time argentino, sempre no pé do Brasil aí, enfim. Mas é concentrar e entrar firme pro jogo, sempre focado, sempre respeitando o outro adversário. Domingão, a partir das 9h30 da noite, tem Mesa Redonda Futebol Debate com a melhor cobertura da rodada do Campeonato Paulista. Vamos falar muito do que rolou nesta semana. A troca de de Pato por Jadson, né? Jadson por Pato. Já projetaremos o clássico entre Corinthians e Palmeiras no outro final de semana e muito mais. Junto conosco estarão João Paulo de Jesus Lopes, vice-presidente de futebol do São Paulo, o lateral Wendel do Palmeiras e Emerson Leão, ex-goleiro e treinador de futebol. O programa começa às 9h30 da noite. Não falta assunto, né, Flávio? Meu Deus, essa coisa da violência, dessa tentativa de greve, tem muita coisa. Foi uma semana agitadíssima e a rodada do final de semana que deve ser legal. Estou imaginando um belíssimo jogo, esse Palmeiras e Audax. Acho que vai ser bem legal. E vamos cobrir todo. O São Paulo vai jogar no perigosíssimo Moisés Lucarelli, tudo isso, né? Então, e o Corinthians vai jogar em Mojimirim. Vamos ver se consegue alguma coisa. Enfim, vai ser legal. Tem muita coisa bacana para a gente acompanhar no Mesa Redonda, domingo, 9h30 da noite. Muito bem, você que acompanha o Gazeta Esportiva pode seguir o nosso Twitter, @GazeEsportiva. Quero mandar um abraço para o seu natalino, palmeirense lá de Porto Seguro, na Bahia, e pai do Nadson, que sempre está ligado aqui no Gazeta Esportiva. Eu amo Porto Seguro. E para Eunápolis, Bahia, Tiago Mendes, que nos assiste. E um beijão do tamanho da torre da Gazeta, um beijão do tamanho do planeta Terra para ela, que é referência, para ela que é ícone no jornalismo esportivo, a pioneira Regiane Ritter. Feliz aniversário, muita saúde e felicidade para você, minha querida, em nome de todo o departamento de esporte. Considere-se beijada e abraçada. Muitos barros juntos, eu e ela, viu? No repórter de campo, cada um para um lado. Regiane guerreira. Maravilhosa. E ela que está lá em Caraguatatuba assistindo a gente. Que beleza, hein? Sol, cerveja e vem da gente. Um grande beijo, então, para a Regiane e também para o Maurício Duó, que é de Cedral. Duó. Cedral, região de São José do Rio Preto, via rede social. Pediu um abraço, então, sinta-se abraçado. E beijado. Abraçado. Certo. Regiane. Um beijo fica por sua conta. Beijo. O beijo é só da Regiane hoje. Intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho tem o técnico Gilson Kleina falando do Palmeiras 100% no Paulistão. A reapresentação do São Paulo depois da vitória diante do Paulista e a crise do Corinthians, que tenta acabar com a série de 4 derrotas consecutivas. Continue com a gente. É rapidinho. Não saia daí. Estamos de volta para falar do Atlético Mineiro. Hoje foi a primeira vez que o grande astro do Galo, Ronaldinho Gaúcho, conversou com a imprensa depois das férias. E que férias, hein? E logo de cara, o Camisa 10 já teve que lidar com uma pergunta sobre uma foto das férias dele, que virou manchete até no exterior. Com classe e bom humor, agora, né, não na foto, ele se saiu bem na resposta. Veja. Durante suas férias, aquela foto da piscina. Como é que você encara a exposição?
Não vou negar que estava bacana a situação. Mas como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? A questão é a seguinte, como é que você encara essa exposição da sua vida pessoal? Aquilo ali foi uma brincadeira na época das minhas férias. Um amigo meu estava no Rio de Janeiro e ele mandou uma foto do Rio de Janeiro dizendo, pô, aqui tá muito bom. Aí eu, para sacanear meus amigos, um grupo de amigos que estava de férias, falei, não, vou fazer uma foto para sacanear. Eu fiz aquela foto de sacanagem, infelizmente caiu na rede social e por ser uma pessoa pública, acaba todo mundo especulando de uma outra forma. Primeiro, concordo com o invejoso. Eu também, quando olhei, falei, poxa e tal. Segundo, o Ronaldinho devia perceber que no momento atual esse tipo de coisa choca. Aos 30 anos ele seria aplaudido de pé. Hoje o gosto mudou um pouquinho, entendeu? Hoje o negócio é outro. Hoje o cara, sabe como é que é? Mudou. Então agora... Como assim mudou? Mudou. O cara que gosta muito de mulher não é muito bem visto pela sociedade. O negócio também, entendeu? E ele tá cheio de mulher. Se não fosse mulher, fosse uma coisa assim, um pouquinho mais fresca, vamos dizer assim, não tão dentro da piscina, aí o pessoal ia adorar. Digamos que o mundo está mais andrógeno. Ah, que isso, mas é um objeto, as mulheres se expressam nesse papel. Eu sou um cara bem da antiga. Eu sou um cara bem da antiga. Eu sei que você é um cara mais moderno, né, Celso? Não, nesse caso eu sou conservador. Não sei, não. Acho que é mais moderno. Não, falando sério, é muito sério agora. Tem que explicar isso. Isso é a vida particular do Ronaldinho. Mas ele expôs. Mas se ele está feliz com isso, problema dele. Você ficaria feliz com isso? Segue o jogo. Pois eu ficaria, viu, Ronaldo? Invejoso mesmo, cara. Eu achei, parabéns, está fora de moda. Mas eu ainda sou dessa época, então tudo bem, parabéns. Fica bonito para ele, feio para elas, né? Que se sujeitam a isso. Bom, quem? Essas mulheres. Sim, a menina, eu não reparei. Fala sério, que isso. A imagem da mulher brasileira rodando pelo mundo, é uma beleza. O Rio de Janeiro assiste, neste domingo, ao primeiro Fla-Flu de 2014. E o tricolor pode ter a estreia do reforço mais badalado da equipe na temporada. Nas Laranjeiras, a grande baixa para o Fla-Flu será o atacante Fred, que com um edema na coxa direita está fora do clássico. Ótima oportunidade para a estreia de Walter com a camisa tricolor. Está muito ansioso, porque jogar no Fluminense, um time grande, todo jogador pensa em jogar. E hoje eu posso realizar meu sonho. Quem também deve estar em campo amanhã à noite será o meia argentino Dario Conca, de volta ao clube após passagem pela China e que disputa novamente um clássico depois de quase 3 anos. Pelos lados da Gávea, o treino de ontem começou agitado. O equatoriano Eraço bateu de cabeça com o jovem Matheus Trindade e com a pancada ficou desacordado no gramado. Mas tudo não passou de um susto. Matheus se recuperou e saiu caminhando, enquanto que Eraço teve que levar 15 pontos, mas deve estar à disposição para o clássico. O técnico Jaime de Almeida ganhou mais um reforço com a regularização do meia Everton e deve usar todos os titulares. E pelo jeito, todo mundo quer estar em campo. É um jogo especial, o professor Jaime tem toda a liberdade e tem toda a nossa confiança de escolher aquele que ele acha que está bem no momento, aquele que ele acha que vai ajudar. O Fla-Flu é especial, né? Como todo clássico no Rio de Janeiro. Especial, eu já tive a oportunidade de jogar Fla-Flu e é muito bom estar em campo, em clássicos. Eu acho maravilhoso jogar clássico. Libertadores, o Lanús da Argentina, do Celso Cardoso, venceu o Caracas da Venezuela no estádio La Fortaleza e garantiu uma vaga para a fase de grupos. Quem se deu bem também foi a Universidade de Chile, que passou pelo Guarani do Paraguai, no Defensores del Chaco em Assunção e vai continuar na competição. Veja os gols. Libertadores da América, o Guarani recebeu a Universidade de Chile. Aos 39 minutos após bate-rebate, Fernando Fernandes escorou de cabeça para fazer 1-0 para o time da casa. No segundo tempo, Ramon Fernandes, aos 7 minutos, acertou um belo chute, preciso de fora da área, para empatar o jogo. Aos 19, o goleiro chileno saiu mal e Jorge Rodrigues tocou para o gol vazio. 2-1 Guarani. Aos 29 minutos, linha de passe da Laú e após cruzamento da direita, Isaac Dias completou para empatar novamente. 2-2.
Aos 47, contra-ataque chileno, e após boa jogada, a bola caiu nos pés de Pato Rubio, que virou o jogo e definiu a classificação da Universidade do Chile, 3-2. O Lanús encarou o Caracas. Aos 25 minutos após cruzamento na área, a bola caiu nos pés de Ayala, que acertou um belo chute, 1-0. Com o resultado, o Lanús segue na Libertadores da América. Depois de conseguir derrubar as liminares da Justiça Comum, a CBF anunciou ontem o calendário do Campeonato Brasileiro sem a Portuguesa e com o Fluminense. Mas o caso ainda pode ter novos desdobramentos na Justiça. Nesta semana, o repórter Filipe Boril conversou com o promotor Roberto Senise, do Ministério Público, e ele explicou o que pode acontecer com a CBF caso ela não acate as decisões da Justiça Comum. Se a CBF não cumprir uma decisão da Justiça, como é que fica isso? Ela vai arcar com isso, né? O Ministério Público, nos próximos dias, vai propor ação civil pública a respeito do assunto, né? E a CBF tem um corpo jurídico competente, ela sabe dos riscos que ela está tomando, seja em adotar as decisões da STJ como ela preferiu fazer, para manter a sua tradição, inclusive, ou em não adotar. Como ela preferiu adotar essas decisões, os riscos que a CBF está tomando, ela sabe quais são. São riscos equivalentes aos que ocorreram em outras demandas, inclusive na ação civil pública de 2005, apesar do caso ser totalmente diferente, que era o caso da máfia do apito, a CBF acabou sendo condenada, em primeira e em segunda instância, a pagar uma multa, uma indenização altíssima, né? Tanto ela quanto a Federação Paulista de Futebol. Então, os riscos eles sabem. Os riscos eles estão calculando e eles sabem que uma discussão de uma ação judicial pode demorar bastante tempo. Então a opção deles é certamente seguir a decisão do STJD, confiantes de que a ação judicial pode demorar muito tempo e que eles eventualmente podem vir a cassar alguma liminar obtida de uma forma mais robusta, numa ação coletiva. O Ministério Público vai propor uma ação civil pública. Quando isso vai acontecer? Nos próximos dias. Eu estou já redigindo a ação deverá ser proposta no mais tardar na próxima segunda ou terça-feira. O Ministério Público já recebeu a listagem dos telefones dos funcionários da Portuguesa que tem envolvimento com todo esse episódio do caso Everton. E está fazendo, então, uma varredura, analisando as ligações telefônicas ocorridas no mês de dezembro do ano passado, cruzando números de telefones realizados entre esses funcionários da Portuguesa e também com pessoas que não são da Portuguesa, né? Justamente para que a gente possa identificar exatamente o que foi que houve. Além disso, o Ministério Público irá fazer as pesquisas e, na medida daquilo que for cabível, irá também proceder às quebras de sigilos. Né? Mas para isso tudo a gente tem que direcionar a investigação de acordo com aquilo que vem sendo acrescentado ao inquérito civil, de acordo com aquilo que vem sido objeto de prova. Nós estamos obtendo as provas e essas provas aos poucos revelarão que passos foram tomados nesse período todo para que possamos identificar os eventuais responsáveis. Eu conversei essa semana bastante com o Dr. Valdir, o advogado da Portuguesa, e está abatido, está triste, pressionado, uma pessoa de 11 anos de trabalho na Portuguesa sem nenhum antecedente de coisa nenhuma, muito pelo contrário. Da outra parte, não me consta que o seu cestário tenha qualquer problema, vida normal. Sabe qual é o problema no futebol brasileiro? Ou no Brasil, de modo geral? É que aqui, quando se tenta uma picaretagem, a picaretagem dá certo. É inacreditável como a picaretagem dá certo. Já saiu a tabela da Portuguesa, ela vai estrear contra o Joinville. A picaretagem dá certo. É inacreditável. O doutor Senise está fazendo um belo trabalho, ele está checando aquela história do empréstimo do Banif, mas aí já é outra coisa. Mas a mutreta é incrível. O Fluminense, em 3 oportunidades, 4 na verdade, fez mutreta e nas 4 ele se deu bem. É impressionante como o lado mal se dá bem no futebol brasileiro, quase que sempre na vida brasileira. É impressionante. Eu também acho nobre a iniciativa do promotor, o Senise. Eu só fico me perguntando uma coisa. A revelação de tantos dados de investigação, será que não atrapalha? Você ficar esclarecendo tudo que vai ser feito, que conta, que vai investigar isso, vai fazer aquilo. Não seria legal guardar um certo... Está morto o caso, tem que botar... mas alerta também muito lebre. Quer dizer, quem está envolvido que ele já tem começa... na mão, já dá para já é o suficiente para... Uma mutreta, né, Celso? Claro que esse rebaixamento da Portuguesa foi uma mutreta e a subida do Fluminense... Que é algo de muito sujo envolvendo isso. Eu também não tenho a menor dúvida e deve ser investigado. E espero que e além do que, parem atrás das grades todos os envolvidos.
envolvidos. Não, e os caras do STJD estão todos irregulares, mas isso também. Mais essa irregularidade. Voltamos a falar do Campeonato Paulista. Uma partida esta noite abre a 7ª rodada. Confira os jogos do final de semana. Daqui a pouco, às 7h30 da noite, o Oeste de Itápolis enfrenta o Ituano. Amanhã, também às 7h30, o Bragantino encara o Botafogo de Ribeirão Preto. No mesmo horário, o Rio Claro joga contra o 15 de Piracicaba. No domingo, às 5 da tarde, o Palmeiras tem encontro com o Audax, enquanto que o São Paulo vai a Campinas pegar a Ponte Preta. Às 7h30 da noite, o Corinthians tem pela frente o Mogi, fora de casa. E a Portuguesa tem compromisso com o Linense. O complemento da rodada acontece na terça-feira com Paulista e Penapolense às 7h30 da noite. Mesmo horário de São Bernardo e Atlético Sorocaba. E fechando os jogos, o Santos recebe o Comercial de Ribeirão. O Palmeiras fez agora à tarde um jogo-treino contra uma equipe da Coreia do Sul. Um pouco mais cedo, o técnico Gilson Klein esteve numa das lojas do Palmeiras para o lançamento de uma nova camisa. E o Luiz Henrique Gurian esteve lá conversando com o treinador do Verdão. Alô, Michele, vamos conversar agora com o auxiliar técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras, que hoje aqui na Academia Store, uma das 14 lojas de franquia do Palmeiras, o Palmeiras inovou hoje, trouxe o Gilson Klein para conversar conosco. Eu disse auxiliar técnico porque o Bruno foi quem ganhou o jogo quarta-feira, que ele foi expulso, aí o Bruno mexeu, Nossa, que corneta é essa, hein? Não, e o Bruno, que estrela, hein? Que treinador, hein? Em 10 minutos ele resolveu o problema. Eu falei, então, se for essa a receita, todos os 35 do segundo tempo você não precisou expulso. Eu vou expulso quando a coisa estiver difícil. Se o Palmeiras for campeão, a gente vai fazer isso aí com o Bruno, vai fechar. Tá certo. Ô Gilson, bom, você não tem o Juninho, terceiro cartão amarelo, Marcelo Oliveira e Leandro pendurados com 2 cartões, Valdívia volta, Josimar tem uma interrogação, Bruno César é pro Corinthians, né? A gente está fazendo ainda uma preparação para algum... Claro que hoje nós temos um jogo treino com o Bruno César. Nós temos o Josimar ainda que faz esse jogo treino para a gente ter realmente uma avaliação, para que essa observação ela seja um pouco mais clara para nós. E sobre o Leandro Marcelo Oliveira é muito mais o aspecto de recuperação. O Marcelo é um jogador que fez os 6 jogos com muita intensidade. Espero que a gente possa contar com eles, porque depois tem a semana cheia, né, que possa recuperar melhor todos esses atletas. Valdívia volta. Valdívia volta para esse jogo. É um jogo também que vai ter muito dinamismo, né? Porque a equipe do Audax ele tem uma filosofia diferente de jogo, mas é importante a gente estar com o nosso craque no jogo. Você até lembrou que é um estilo meio Mourinho, quase que um estilo Barcelona, muita posse de bola, quase um tic-tac, mistura um pouco de carrossel também. O Fernando está fazendo um trabalho legal, está implementando uma filosofia nova no Brasil. Eu digo que eu participei já de um curso na Europa, uma periodização tática utilizada muito no Porto, em Portugal. O Mourinho naquela época estava desenvolvendo junto com os profissionais, levaram isso também para o Barcelona. É um jogo que você opta muito pela posse de bola, não tem muita posição fixa. Claro que treinaram muito para isso, né? E que a gente sabe que todos os jogos que fizeram com o Audax, todas as equipes tiveram problema. A gente vai fazer de tudo para ter um melhor encaixe de marcação e que nossos jogadores possam também participar e ser uma equipe competitiva nesse jogo. Bom, com a saída do Henrique, você precisa de um zagueiro e um ali para dividir a posição com o Wendel pela direita? Olha, na verdade, a gente sempre está pedindo o lateral, né? Porque o Wendel, para mim, está fazendo um grande campeonato. O Bruno Oliveira teve uma lesão séria na pré-temporada, isso fez com que a gente tivesse que ficar com um homem a menos, um mapeamento, então é importante. Sobre o zagueiro, a princípio a gente está avaliando todo o mercado, mas pedia depois das férias que o Gabriel Dias, que é o zagueiro da Sub-20, que disputou a Copinha, venha para o elenco profissional, até porque a gente espera contar muito com os jogadores que estão lesionados, que é o caso do Vitorino, o Iguren, o próprio Thiago Alves retorne para a gente deixar um elenco nesse setor forte. Obrigado, Gilson Klein, que foi homenageado há pouco, ganhou a camisa do centenário, deixa eu ver que tamanho. E do quê? Imensa. É uma boa praça. Eu sempre disse para o Gilson Klein, Deus ajuda quem trabalha muito, cara honesto, um dia tem que vencer. E eu acho que até, não vou dizer que chegou antes da hora, mas chega até a ser surpresa por um momento do Palmeiras, né, Gilson? Isso é bacana. É um trabalho que realmente dignifica tudo. Estou muito orgulhoso desse grupo. Acho que a continuidade fez com que nós tivéssemos essa vantagem. E assim seja, né? Que nós possamos continuar com o pé no chão, com humildade, muito trabalho, que a gente possa realmente chegar no topo para dar uma grande conquista ao palmeirense. Um carinho para Eloá.
Esse é o meu tesouro, né? Eu faço tudo isso por ela, pela minha esposa. Tá, é a filhinha do Gilson Kleina. Imagens de José de Souza e Osmar Menezes, Luiz Henrique Gurian, aqui com Gilson Kleina, Palmeiras, para a TV Gazeta. Eu estou ansioso por esse jogo. Eu não gosto de Campeonato Paulista, acho que não acrescenta muita coisa. Os clássicos é que salvam, mas o Audax é uma delícia ver jogar. É super moderno, um time que toca legal a bola. E o Palmeiras é o melhor time do campeonato até agora. Só ganhou. Então, poxa, você vai pegar o melhor time do campeonato contra o time que joga bonito, diferente. O Audax vai dominar o jogo, isso com certeza. Agora, ele perde muito gol, o Palmeiras tem mais qualidade individual. Vai ser muito legal. Eu acho que esse é o tipo do jogo que vale a pena. É um jogo que está me chamando muita atenção. Vai ser um belo encontro esse Audax e Palmeiras. Imagino também, o Audax, embora seja um time, em termos de resultado, muito irregular. O material humano não essas coisas. Mas joga de uma forma agradável, bonito. Mas eu entendo que o Palmeiras continua sendo favorito, faz uma campanha impecável. Nós já apostávamos no Palmeiras, né, antes mesmo de começar a temporada, e valeu a aposta. Está fazendo jus à expectativa criada, que tem muito a ver com a base deixada da conquista da Série B no ano passado e com os reforços que estão chegando. E estou curioso também para ver como vai se comportar esse time com a presença do Bruno César, que eu reputo a melhor contratação do Palmeiras para a temporada. Hora de falar do São Paulo, que ontem venceu o Paulista por 2-0 e agora se prepara para enfrentar a Ponte Preta domingo em Campinas. As informações do Tricolor com o Silvestre. Alexandre Pato, só na semana que vem, pinta por aqui. Ele será apresentado sem grande requinte, de forma mais discreta. Acerta os últimos detalhes do empréstimo. O atacante foge da pressão da Fiel, mas terá de enfrentar a resistência da torcida independente, principal organizada do São Paulo, que ontem no Morumbi criticou a diretoria por contratar um jogador do rival. Muricy Ramalho, assim que possível, pretende escalar Pato ao lado de Luiz Fabiano. Novidades no treino dessa tarde no CT da Barra Funda ficam por conta do dianteiro Pabon e do volante Souza, que disputaram o jogo-treino com os juniores do Tricolor. Ambos ficam à disposição do técnico. O professor, no entanto, deve poupar alguns titulares após 6 rodadas do Campeonato Paulista. No sábado, sai a lista dos relacionados para o jogo de domingo contra a Ponte Preta em Campinas, no Moisés Lucarelli, uma reedição do confronto polêmico de mata-mata da Sul-Americana do ano passado, quando a Macaca não pôde atuar em casa e, mesmo assim, eliminou o São Paulo. Bom, um jogo que tem a ver até por causa da rivalidade que se criou pela Copa Sul-Americana no ano passado. A Ponte Preta com o Vadão cresceu bastante, a gente tem que reconhecer isso. Contra o Corinthians, apesar de ser estreia do Vadão, a Ponte Preta já conseguiu apresentar um bom futebol. Na sequência também foi bem no campeonato. E contra o São Paulo, não vou dizer que a Ponte Preta seja a favorita, Flávio, mas pode complicar a vida do Tricolor, sim. Nossa, eu estou tão admirado. Quer dizer que o São Paulo vai jogar no perigosíssimo estádio Majestoso? Não tem jeito, né? Aí não dá para mudar. Perigoso, né? Tá bom, mas espero que não aconteça nada, que corra tudo bem. É muito perigoso jogar no Moisés Lucarelli, mas o São Paulo será bem tratado, não tem problema, apesar de todo o perigo. Contra a crise, né? Hora de falar do São Paulo. Do São Paulo, a gente vai falar de novo, Barba. Não, vamos falar do Corinthians. Do Corinthians, né? Agora nós vamos falar do Coringão, porque a gente já falou do São Paulo, já falou do Pato, já falou do Ganso e tudo mais, do Jadson e tudo mais. Mas contra a crise, o Corinthians tenta, diante do Mojimirim, do Celso Cardoso, ele diz que é Mojimirim, mas é Boca Juniors, acabar com a sequência de 4 derrotas consecutivas e acalmar um pouco os protestos da Fiel. Direto do CT Joaquim Grava, o repórter Felipe Boril tem as últimas do Timão. O centro de treinamentos do Corinthians foi invadido, mas não como no último sábado. Cerca de 60 crianças da escolinha de futebol do Timão fizeram uma surpresa especial ao elenco, com uma abordagem bem menos violenta, com flores brancas e muita paz. O Corinthians tem a chance de quebrar o jejum de vitórias neste final de semana contra o Mojimirim. Já são 4 derrotas consecutivas. O técnico Mano Menezes mexe novamente na equipe que vai entrar em campo. Paulo André e Gil, que cumpriram suspensão, retornam ao time titular. E por aqui, aquele papo de greve de jogadores é coisa do passado. Eu desconheço que vá ter greve e digo que vamos jogar no domingo com o Mogi. Sobre a negociação de Alexandre Pato indo para o São Paulo e Jadson vindo para o Corinthians, já está tudo certo.
faltando apenas alguns detalhes para as assinaturas de contrato. A informação é que Jadson esteve aqui no CT Joaquim Grava na tarde desta sexta-feira para conhecer os novos companheiros e também a estrutura do Corinthians. Nos bastidores, a diretoria trabalha com a contratação de um centroavante, que é vista com prioridade por aqui. Até porque, depois da saída de Alexandre Pato, uma eventual saída de Emerson Sheik pode acontecer. Bom, o Corinthians em algum momento vai ter que ganhar. O Mojimirim teve um bom resultado ontem contra o Audax, mas acho que o Corinthians vai aos poucos se acalmando e tem possibilidade de conseguir uma vitória. Ele não foi tão mal no jogo passado, não. Acho que deu uma melhoradazinha apesar da derrota. Pode trazer um bom resultado de Mogi. É que quando a fase é ruim, a bola bate no zagueiro, vale na trave e tal. Não sei se vai ser contra o Mojimirim, não. Mas, de qualquer forma... Placar, Celso. Empate. 2-1 São Paulo. Flávio. São Paulo, ele estava de Corinthians e Mojimirim. 2-1, é isso que eu tô falando, 2-1 Corinthians e Mojimirim. Celso, não disturba o que eu tô falando. Não disturba, não vou disturbar. Bom, deixa eu só falar do Corinthians e Mojimirim rapidamente. O Corinthians tem 2 adversários, o maior deles é a Crise, depois o Mogi. Muito bem, resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Vocês viram que o Celso quer me tombar aqui, né? O Alexandre Pato reencontrará o bom futebol no São Paulo? Não, 51% dos votos e sim 49%. Deu praticamente um empate aqui, só o tempo dirá. O programa termina aqui, domingo, mesa redonda, 9h30 da noite. Beijo, tchau. Nos vemos no Jornal da Gazeta. Até já. Até domingo no Mesa. Tchau. Quando o céu estiver preto e das nuvens até as sombras assombram. Quando o céu estiver preto e das nuvens até as sombras assombram, é só o reflexo do que está acontecendo. Só está faltando